igreja? Ai, estou cansada. Ai, estou cansado. Essa é uma frase corriqueira na boca de adultos, de jovens, de adolescentes e até de crianças. Muito comum a gente ouvir alguém reclamando de cansaço. Os dias andam mesmo muito pesados, não é, irmãos? E parece que esse peso está além do que podemos carregar. Então, hoje, nós vamos trabalhar essa questão do cansaço excessivo que sentimos à luz da palavra de Deus, através de uma das mais queridas e preciosas passagens bíblicas, pela sua doçura e espiritualidade incomparáveis. É um texto bíblico que quase todos sabem de cor ou parte dele, que é o Salmo 23. Davi, que escreveu este salmo, ele era pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Por isso, nesse salmo, ele faz uma comparação, ele usa a ovelha, que era o animal que ele conhecia bem, lidava com elas diariamente. Ele usou a ovelha para ilustrar as relações entre o ser humano e o Senhor Jesus, o grande pastor das nossas vidas. Então, Davi inicia esse salmo com uma afirmação contundente. O primeiro versículo que diz: o Senhor é o meu pastor. Essa afirmação que o Davi fez implica numa completa e irrestrita dependência ao pastor. Davi tinha plena convicção dessa realidade. E o próprio Jesus intitulou-se de o bom pastor. Acompanhe comigo João 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é o grande pastor de ovelhas, que trouxe tudo à existência, conforme está tudo descrito em Colossenses capítulo 1. Acompanhe Colossenses 1, 15 e 16. Aliás, eu vou convidar vocês para lerem comigo, senão eu vou ficar muito cansada. Então, vamos fazer assim. As mulheres leem o versículo 15 e os homens o 16, combinado? Vamos lá então, mulheres? Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. O Todo-Poderoso Jesus Cristo participou e participa de todas as coisas e tem domínio sobre todas elas. E ainda Hebreus 13:20, que diz: Deus ressuscitou nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o quê? O grande pastor do rebanho. Então, segundo Hebreus, Jesus foi chamado de o grande pastor do rebanho. Conforme lemos, Jesus Cristo é quem nos deu vida. Pertencemos a Ele, somente Ele é capaz de compreender-nos, de cuidar de nós, de nos proporcionar descanso. Portanto, cada um deve ter essa certeza afirmada no Salmo: nada me faltará.
Davi afirmou isso porque ele tinha essa convicção. E nós que conhecemos a Jesus Cristo como o grande pastor, o bom pastor, também podemos afirmar. Vamos afirmar isto juntos? Nada me faltará. Um dos enganos mais comuns entre cristãos hoje é que consideram que ser abençoado, ter bênçãos de Deus na vida, significa ter prosperidade material e não sofrer nenhum tipo de necessidade. Isso sim é que me dá descanso. Não estou com nenhum problema agora, não estou sofrendo nenhuma necessidade, não tenho nenhum tipo de preocupação. Estou descansado. Não foi isso que Davi certamente quis mostrar e ensinar nesse salmo. Não foi isso que Davi quis expressar nesse salmo. Na verdade, ele referia-se a um descanso, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de dificuldades, de tribulações. Pensem comigo, quando tudo vai bem, eu não tenho nenhuma necessidade, nenhuma carência, nenhum problema, nenhuma preocupação, o descanso é natural. Não tenho com que me preocupar, não tenho com que me aborrecer. Está tudo bem, nada me falta, então o descanso é natural. Mas o que nos importa, o que faz a diferença na nossa vida, e que é o que Davi pretende neste salmo, quando ele escreveu nada me faltará, ele referia-se a um descanso, obviamente, sobrenatural, que é aquele que só Jesus proporciona, independente das circunstâncias. É muito diferente. Só os que têm Jesus Cristo como pastor de sua vida é que podem experimentar descanso em meio às lutas. Estivemos recentemente numa outra cidade, uma outra igreja que nós visitamos há muitos anos, porque temos familiares lá. E lá tem um casal muito querido, que desde as primeiras vezes que a gente ia lá, víamos esse casal. Tanto que hoje, passados já 30 anos de convivência com esses irmãos daquela igreja, já estão mais envelhecidos, mais cansadinhos. Mas ela, especialmente, é uma mulher muito risonha, muito alegre, sempre festiva em abraçar a gente quando vê. E quando eu a cumprimentei, porque eles sempre sentam nos primeiros bancos, eu a abracei e disse: querida, como eu fico feliz em te ver aqui firme e forte. Todas as vezes que eu vim aqui, eu não me lembro de não tê-la visto com este sorriso, com este empenho, com essa dedicação, com essa alegria na hora da comunhão entre os irmãos. Ela disse: olha, a minha vida está difícil, estou cheia de problemas e nós conhecemos alguns dos problemas daquele casal, dentre eles um filho que desde a adolescência, quando nós os conhecemos, dava muito, muito trabalho, muito rebelde. Hoje esse filho já é um homem maduro, que não casou, mas fez filho e não cuida direito e judia dos pais até hoje, sendo já um homem maduro. E ela, com aquele sorriso nos lábios, dizendo: mas eu estou aqui para louvar o meu Senhor. Que é isso, irmãos? Descanso em meio às lutas, que é só Jesus que pode nos dar. E às vezes gente com muito menos motivos para estar se sentindo cansado, lamoria tanto, murmura tanto, mas o Senhor Jesus veio para nos dar o descanso sobrenatural. E eu gostaria que você repetisse essa frase: descanso sobrenatural. É o que Jesus nos dá. Então,
Davi retrata essa confiança nesse descanso do bom pastor, colocando-se no lugar de uma ovelha que depende totalmente do pastor. E ninguém mais do que Davi para conhecer bem a característica da ovelha e do pastor. E vale a pena, então, agora a gente se deter em algumas características da ovelha, para entendermos bem essa relação ovelha e pastor. E, obviamente, a ovelha somos nós e o pastor, Jesus Cristo. Alguma coisa sobre a ovelha, não fiz uma pesquisa tão aprofundada. A ovelha é um animal muito medroso, muito assustadinho, se assusta facilmente. Basta um coelho que salte à sua frente para causar um desespero e um estouro do rebanho inteiro. Nós não somos muito diferentes disso. Às vezes, as dificuldades que nos sobrevêm nos assustam tanto, nos assaltam tanto, que a gente fica muito movido com essa dificuldade que veio de repente e acaba também estourando todo mundo que está ao nosso redor. Fica todo mundo atropelado com aquilo que está acontecendo conosco. Então, por exemplo, um desemprego, um problema financeiro, uma doença, qualquer dificuldade nos tira o sono, nos tira a fome, ou dá mais fome ainda, tira a alegria, rouba a esperança, ficamos muito assustados e, com isso, muito cansados também. Qualquer coisa que foge do nosso controle, que chega de surpresa e nos assusta, pronto, desmontamos, feito uma ovelhinha assustada porque um coelho pulou na frente dela. A qualquer momento podemos ter de enfrentar uma calamidade, um perigo, um sofrimento de procedência imprevisível. A vida humana é assim, não tem jeito. Essas coisas nos sobrevêm. Uma outra característica da ovelha é que ela vive em grupo. Então, se houver algum conflito entre elas, é o suficiente para todas elas ficarem agitadas e aí elas não se deitam para o descanso. E aí é trabalho para o pastor também, de ter que acalmar a ovelhinha porque está agitada com alguma coisa que aconteceu entre elas. E o que pode ser o problema de uma ovelha? É bater a cabecinha na outra, na hora de beber uma água, de ruminar o mesmo capim. Pronto, já é problema para que elas percam a tranquilidade e não sejam capazes de descansar. Então, muitas coisas que nos importunam são agentes externos que nos atingem. Por exemplo, uma injustiça que a gente possa viver em qualquer situação, circunstância de trabalho ou familiar, ou entre amigos, ou com algum vizinho, problema com o patrão, com o empregado, marido, mulher, pai, filho, parentes, enfim, qualquer coisa que tira a nossa harmonia de vida, nos agita e isso nos impede o descanso. Outra característica da ovelha, com a qual nós somos muito parecidos, ela só se tranquiliza quando o pastor está por perto, porque ela sabe que o pastor cuida e provê todas as suas necessidades. E daí, então, ela confia, ela relaxa, ela se deita, porque ela está guardada pelo pastor. E até algumas ovelhas, um pouco mais folgadas na confiança, elas se deitam de costas, e o termo que os ovelheiros, os cuidadores de ovelha usam é ovelha virada. E daí elas estão tão pesadas com a lã, e elas já se deitaram de costas porque já estão ofegantes mesmo com o peso que tem que carregar. E se o pastor não for lá socorrê-la e tosquiá-la, ela não se levanta mais. Morre desse jeito.
E às vezes eu penso que de tão cansados a gente entrega os pontos. E aí, para o pastor dar jeito na nossa vida, tem que fazer algumas podas para a gente poder voltar à normalidade, se levantar de novo. E Ele sabe como lidar, como trabalhar conosco. Então, queridos, o aspecto relevante de tudo isso é que todas as condições das quais a ovelha depende para descansar são proporcionadas pelo pastor. Ela por si não consegue alcançar pela sua fragilidade, por ser indefesa, totalmente dependente. E quando ela ouve a voz do pastor, tem garantidas todas as necessidades. A única diferença entre nós e a ovelha é que a ovelha realmente se entrega ao pastor. E a gente, que também precisa totalmente desse pastor Jesus Cristo, às vezes se acha competente, se acha forte, se acha capaz de resolver tudo sem consultar ao pastor, sem pedir direção, se acha muito bem, sem precisar de mudanças na vida, no temperamento, no jeito de fazer as coisas. E aí, então, quando isso acontece, nós batemos com a cabeça em alguma coisa, algum lugar que não dá certo, e aí a gente corre para o pastor consertar aquilo que poderia ter sido feito, bem feito desde o início. Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, bem rapidinho, que vai mostrar a relação entre ovelhas e pastor. Olha que interessante, ele vai mostrar exatamente tudo isso que nós rapidamente falamos aqui. A legenda é em inglês, mas não faz diferença porque a imagem mostra tudo que você tem de entender. One more time. Oh, one is. Estão tentando chamar a ovelha. Ninguém sai do lugar. Esse é o pastor. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. I can't believe the video. O pastor conhece as ovelhas o pastor chama, e as que obedecem serão bem servidas e cuidadas pelo pastor. Queridos, à semelhança desse exemplo da natureza, nós podemos também fazer o mesmo. Trocar o pesar, a atmosfera de ansiedade, de temores, de aflições, pela confiança na direção do bom pastor. Veja lá o que diz então o Salmo 23, 2. Continuando então o Salmo de Davi que nós estamos vendo desde o início. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
leva-me para junto das águas de descanso. Então, Davi escreveu de forma poética aquilo que é o Senhor na nossa vida. Jesus nos cobre de cuidados e nos sustenta na hora da aflição. Ele não permite que percamos a direção na hora que a gente está aflito, até que tudo volte à normalidade. Mas eu fico sempre pensando, é tão poético, tão bonito esse Salmo 23, mas vamos caminhar mais um pouquinho para ver a prática de tudo isso na nossa vida pessoal. Então, algumas maneiras práticas dos cuidados do bom pastor, do cuidado de Jesus para conosco. Uma delas é que ele conversa conosco. Jesus conversa comigo, Jesus conversa com você. É só a gente criar esse momento e ir até a presença dele. Então, o contato direto com o pastor se dá através da oração. Você fala, ele escuta e responde sempre. Quem diz, eu oro, Deus não me escuta, está falando sem saber das coisas. Escuta sim, escuta sempre. Veja o que diz 1 Pedro 3,12 a esse respeito. 1 Pedro 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu queria salientar a primeira parte do versículo. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Lembre disso sempre no momento de desespero. Senhor, estou aflito, estou desesperado, mas obrigado porque eu sei que os seus ouvidos estão abertos para me acudir nesse momento. Glória a Deus por isso. Uma segunda maneira do bom pastor nos cuidar, ele nos aconselha. Mas como assim? Eu nem vejo Jesus, como é que ele me aconselha? Como é que ele me ouve? Já vimos que através da oração ele ouve. E ele nos aconselha através da palavra. Jesus aponta o caminho para todas as situações da vida. A palavra de Deus toda tem instrução, tem ensino para toda e qualquer situação que enfrentarmos na vida. Quanto mais obedecermos a palavra do pastor, mais ele garante um ambiente de tranquilidade e repouso, independente das circunstâncias. Veja lá o que Jesus disse, que está registrado em João 10, 14 e 15, a segunda parte do 15. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim e dou a minha vida pelas ovelhas. É dessas coisas que a gente precisa lembrar no momento do cansaço, do desespero, do não aguento mais, do não tem jeito, disso não vai ter saída, não tem solução. E o bom pastor? Onde fica nesse momento? O bom pastor que conhece, que sabe, que vê, que tem poder e que diz que doou a vida dele pelas ovelhas. Já está doada. O sacrifício de Jesus já está feito por tudo que tivemos de passar nessa vida, por toda dor, por toda enfermidade, por toda perseguição, por todo problema. Ele já se deu lá na cruz, mostrando o amor dele por nós e o poder dele em fazer uma intervenção na nossa vida e agir e resolver toda e qualquer situação. A presença de Cristo, o bom pastor, lança uma luz sobre a situação que estivermos vivenciando. Já não parece tão sombria. Ele modifica a perspectiva
de tudo. Cristo está ciente de nossa existência cheia de problemas. Ele sabe que a gente passa. E está profundamente envolvido na nossa vida, com as nossas dificuldades, e se aproxima mansamente e nos assegura a sua presença e nos acalma. Veja que lindo que está dito lá no Salmo 4:8, quando a gente está seguro no cuidado desse pastor, nós podemos dizer: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Esse é um verso que a gente tem que ter grifado na Bíblia para os momentos de insônia. Está desesperado? Está com insônia? Não consegue dormir, preocupado? Espera lá. O pastor está comigo. Está envolvido na minha vida. Tem poder para me acalmar. Tem poder para mudar circunstâncias. Ou a mim próprio, se for preciso. Então, declara. Mesmo que você perceba que o sono está longe. Declara. Pela fé. Em paz me deito e logo pego no sono. Estou em paz. Vou pegar no sono já já. Mesmo que a insônia esteja ali parecendo tão maciça em você. Logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Há um texto em Isaías que diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus, nós podemos ter essa certeza. Quem não medita na palavra, quem não lê para se alimentar, não vai conseguir descanso. A ovelha não dorme com fome, de jeito nenhum. Se ela não comer, não estiver bem abastecida, ela não dorme. E espiritualmente é isso. Se nós não nos abastecermos e estivermos com todas essas correrias e lutas da vida, sem abastecimento da palavra, é insônia na certa. Mas se você estiver abastecido na palavra, você pode usufruir desse referencial de tudo isso que nós lemos e tantas outras coisas mais. Porque aí nós estaremos contando com a presença do pastor. Então, já que abastecer-se da palavra é algo importante para que a gente possa ter esse repouso sobrenatural, eu gostaria agora que vocês atentassem então no Salmo 23, e eu vou convidar uma pessoinha muito especial para vir aqui à frente para falar esse Salmo 23 na linguagem de hoje. O Bernardo vai falar e você vai prestar atenção no que ele vai falar e vai dizer: a ovelha sou eu e o pastor é Jesus. Bem lindo, Bernardo, para todo mundo ouvir. Pega o microfone. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz andar em pastos verdes, me guia às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, assim como Ele prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Mas pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, aonde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes com convidados de honra, e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, ficarei todos os dias da minha vida. Salmo 23. Aleluia. Que privilégio se alimentar da palavra desde esta idade. Ainda há tempo para você, não é? Você não vai ter o mesmo tempo que o Bernardo terá para se alimentar de tanta palavra memorizada, porque essa idade é fantástica. Louvado seja Deus por essa vida. E é isso que o Senhor quer, essa confiança
como de uma criança, como de uma ovelha no Senhor Jesus. Eu gostaria de, antes de passar para o último item, que é rapidinho também, que a gente pudesse cantar novamente aquele cântico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós já meditamos neste salmo, já ouvimos inteiro novamente, agora é a sua vez de declarar essa sua confiança. Então, igreja, coloque-se de pé, Shalom. Vamos repetir esse cântico e depois eu passarei para o último item rapidinho e encerraremos essa palavra de hoje. Graças te damos, Pai, porque nós podemos ter essa certeza que a Tua palavra nos garante que o bom pastor suprirá todas as nossas necessidades. Aqui estamos nós, Pai, todas as Tuas ovelhas, todos que creem no Teu nome, porque se não crescem, não estariam aqui. Mas certamente cada um neste momento pensou na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, no seu conflito, e está diante de Deus agora declarando a Ti: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então que assim seja na vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, e cada um que pensou naquela situação especial que só o Senhor pode dar descanso, porque é o descanso sobrenatural, e até que venha a solução, que o Senhor então esteja cuidando de cada um, de cada uma das minhas irmãs. Nós cremos no Teu poder e que nesta noite coisas maravilhosas acontecerão na vida destas Tuas ovelhas, porque oramos confiantes em nome de Jesus. Amém.